Boa noite, amigos. Estou aqui porque lembrei de repassar para vocês a leitura de um livro muito interessante. Esse livro eu fiz a leitura na época do Covid. É o livro de Eric Hobsbawm. O livro de Eric Hobsbawm. O Novo Século. Então vamos lá. O livro de Hobsbawm, esse novo século, ele faz referência ao século XX, tá certo? Esse livro, na verdade, é uma entrevista que o professor historiador Eric Hobsbawm faz. Ele dá essa entrevista a Antônio Polito em 1999. O que é que Eric Hobsbawm quer mostrar nessa entrevista? Que é uma entrevista que tem uma responsabilidade histórica, né? Então ele vai mostrar nessa entrevista, ele vai examinar os elementos do século XX a partir das linhas de força que ele tratou no seu livro A Era dos Extremos, tá certo? Então esse exame, essa observação é a partir destes elementos que ele observou, que ele pontua no seu livro, A Era dos Extremos. É uma reflexão que Hobsbawm faz sobre o tempo presente, sobre o tempo passado e sobre o futuro. Então, os elementos dessa observação são o enfraquecimento do Estado Nacional no século XX, as mudanças que foram promovidas pelo avanço da tecnologia lá no século XX, né? Essas mudanças que foram promovidas devido ao desenvolvimento tecnológico, o crescimento demográfico também e essa urbanização acelerada. Ao longo dos capítulos, Hobsbawm vai tratar da queda dos impérios no século XX. O século XX é o século em que há a queda do Império Russo, há a queda do Império Austro-Húngaro, que era chamado de Estado tampão da Europa, há a queda também do Império Otomano, chamado de Império Turco-Otomano, que era o homem doente da Europa. Como era chamado o Império Turco-Otomano? O homem doente da Europa, não é? E outra coisa, esses dois impérios, com a queda desses impérios, você vai ter a criação de vários estados. Além dessa fragmentação e desse colapso dos impérios, temos a grande revolução russa, não é? A queda da monarquia de Nicolau II, o atraso russo do ponto de vista político, não é? A queda da dinastia Romanov e o início do período, não é? Em que a Rússia passa a ser um Estado com um Estado formado por uma compreensão, não é? Uma compreensão que a gente chama, não é? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Elaboradas no século XX, depois da Revolução Russa. Outra coisa, ele vai mostrar também a globalização, a questão dessa abolição das distâncias
com a globalização. As duas grandes guerras do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, essas duas grandes potências que surgem depois da Segunda Guerra, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética e os Estados Unidos da América, né? A OTAN, a questão da OTAN, as preocupações com relação à OTAN, à Europa, e uma coisa que ele coloca aqui na discussão, dentro da globalização, dentro dessas modificações, é que, não é, eu me lembro que ele citou assim: você compra um carro americano, mas os componentes do carro americano são japoneses. Isso mostra o quê? Claro que isso é uma espécie de metáfora de algo que acontece e que vai mostrar uma mudança, não é, nesse mundo do capitalismo, aonde os Estados Unidos da América não é mais, não é, é o grande navio que dirige o mundo conhecido, não é? Então nós vamos ver também o ressurgimento de conflitos nesse século XX. Além do ressurgimento dos conflitos, vamos ver também a questão da tecnologia, o avanço, as modificações feitas com o avanço tecnológico. Não podemos deixar de considerar essas modificações. O mundo mudou. Então é interessante ler este livro para compreendermos tudo isso. As mudanças promovidas pelo avanço tecnológico e também essa nova organização do mundo. Obrigado.